Senhor a todos, você que saiu do seu lar, você que veio adorar ao Senhor. Oh, agora ficou bem. Meu óculos ele dá reflexo aqui, não enxergo nada. Deus abençoe você que está conectado ali pela internet, que Deus também te abençoe, tua casa, sua vida, em o nome de Jesus, amém? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. O Senhor tem nos dado oportunidades, irmãos. Deus tem sido um Deus abençoador, irmãos. E essas oportunidades nós temos que agarrar. Quero mandar um abraço ali para o meu amigo Alex, sua esposa. Em nome de Jesus, fique à vontade na casa do Senhor. Quem tem Bíblia, dá um glória a Deus. Irmãos, tá frio, né? Eu quero ser uma gotinha de água gelada no seu banho quente hoje. Eu não quero ir nem com xarope, eu quero ir direto com a bezetacil. Vai doer, mas vai curar, irmão. Sabe por quê? Porque Deus fez assim na minha vida. E eu sei que Ele vai continuar fazendo. Ricardo, é que o tempo que nós vamos passando com Cristo, nós vamos conhecendo Ele. E não existe nada melhor do que conhecer a Deus. Até Oséias falou assim, ó, prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você é novo na fé, fique tranquilo. Deus falou muito comigo à tarde, agora na oração. Eu nem ia pregar essa mensagem. Mas Deus é fiel. Eu sei que Ele quer falar com a sua igreja. Abra sua Bíblia junto com a minha. Vamos ler alguns versículos do Salmo de número 116. Versículo 1. Aleluia. Um salmo de ação de graças. Até o Marco estava ali falando, gratidão, gratidão, gratidão. Quem achou diz amém. Você que não achou diz amém também. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Versículo 18. 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, no átrio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Vamos entender. Eu lendo isso daqui, eu tenho certeza que a nossa vida tinha que ser assim. Ele se divide em três partes. Em primeiro lugar, Davi
expressa o seu amor e gratidão? O que significa isso? Amor profundo, pessoal e relacional. Não é apenas uma emoção, mas uma atitude de devoção e compromisso com Deus. Do 3 ao 11, aflição e livramento. Deus é um Deus libertador, compassivo, que responde ao clamor dos que depositam nele a sua confiança, mesmo em meio ao desespero. E do 12 ao 19, a resposta de gratidão e compromisso. A gratidão nos leva à ação de louvor e à obediência, tanto no privado como em público. Diante dessa palavra, a hora que eu estava orando, e é uma benção aquele meu quarto que tem um telefone lá convencional, ele tocava direto aquele número lá de São Paulo. É uma benção. Deu vontade de queimar. E eu lembrei desse salmo porque o salmista está dizendo aqui: amo ao Senhor. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo: será que verdadeiramente amamos a Deus? Será que nós, como cristãos, nós que servimos ao Senhor e declaramos com os nossos lábios que amamos ao Senhor, será que verdadeiramente nós amamos ao Senhor? Uma pergunta que não quis calar. E aí Deus me levou a um versículo que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E aí, eu orando, e eu senti algo tão gostoso, e eu fiquei imaginando, se Deus pegasse o meu coração e abrisse na minha frente. Se Deus pegasse o nosso coração hoje, abrisse e passasse no telão, o que ele iria encontrar? O coração do homem é enganoso. E aí eu já comecei a chorar e comecei a pedir misericórdia, porque nós falamos para o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu quero te servir, Senhor, tu és tudo para mim. Será que é mesmo? Será que o nosso coração, a palavra do Senhor diz que tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmão, nós vivemos num mundo. Eu, quando me converti, não tinha celular. Às vezes até brinco com a Tânia, eu falei: meu, mas eu pedi para tu ver um negócio, tu já está vendo mensagem de WhatsApp. Irmãos, o nosso coração busca tantas coisas, irmãos. Colocamos tantas coisas no lugar de Deus, que é o primeiro. Se nós verdadeiramente, Raquel, amássemos a Deus, como nós falamos, Deus seria o Deus do primeiro lugar das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Mas é verdade, irmãos, nós não podemos viver uma vida fantasiosa. Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus nos conhece, irmão. Deus nos conhece, irmão. Eu me lembro muito bem que eu vi uma pregação, e é pura verdade. A pessoa vem para o culto e
glória a Deus, e aleluia, pega o microfone e fala grandioso, maravilhoso, majestoso, que está sentado no mais sublime trono. Mas antes de chegar na igreja, estava assistindo futebol, assistindo uma novela, estava assistindo isso, assistindo aquilo, e não estava com o coração preparado para vir adorar ao Senhor. E Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, antes mesmo que a palavra saia da tua boca, Ele já conhece. Resumindo, ninguém engana Deus. Essa expressão de amor, aleluia, ela tem que sair do nosso coração. Ela tem que sair do profundo do nosso coração para demonstrar que verdadeiramente nós amamos a Deus. Hoje vai ser difícil sair um glória, aleluia. Tem um louvor? Não vai tocar. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Não adoro porque Ele faz, eu adoro porque Ele é, não é isso? Tá bom. Tá bom. Mas peraí, irmão. Será que nós verdadeiramente adoramos a Ele porque Ele é? Ou se a coisa aperta, como falei aqui o pastor Marco, a conta está no vermelho, a pessoa está doente, a pessoa está com problema, eu te adoro, não, você vai clamar, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, por favor, cura, Senhor, a minha família, Senhor, que minha conta no banco do vermelho passe, nós adoramos Ele porque Ele faz, Ele já fez, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele te tirou da depressão, Ele te curou, Ele te libertou, Ele vai continuar fazendo, porque Ele era, Ele é, e Ele vai continuar sendo, Ele fez, Ele faz, e vai continuar fazendo, nós adoramos por tudo que Ele já fez, e vai continuar fazendo. Saiu um aleluia. Está entendendo, irmão? É por isso que nós não julgamos o começo de uma pessoa, porque Deus nos ama, irmão. Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Mas está difícil hoje. Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E aí você vem para Jesus. É lógico que você vai clamar, Senhor, faz, mas com o tempo, você vai adorando por aquilo que Ele é. Porque nós não podemos medir, Ricardo, o amor de um pai por um recém-nascido. E o amor de um pai por uma pessoa que já tem 20, 30 anos de idade. O amor vai ser o mesmo. Só que nós vamos caminhando e vamos aprendendo que Deus, Ele é. E aí vai passando o tempo, Ricardo, que nós não pedimos mais nada, só agradecemos. Usamos muito esse versículo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amamos mesmo? Mas aí não lemos o resto do versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus na tua vida. Aí usamos parte do versículo. Isaías 59, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Os ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação de vós e o Senhor. Está vendo, irmão? Está vendo, irmã? Nós estamos falando alguns versículos
e não entendendo o texto, o contexto. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Compromisso com a sua palavra e a obediência a Ele. Porque quem ama, obedece. Quem ama, ouve. Nós vivemos em tempos difíceis, irmão. Que os filhos... Ah, pai, tu é um quadrado, pai. Ah, pai, não dá. Está fora. Lembre-se de uma coisa. Você, eu não tenho mais, né? E me arrependo até o último. Se eu tivesse ouvido o que o meu pai falava, eu não ouvi, irmão. Eu não ouvi. Hoje estaria melhor. Eu não ouvi. Nós precisamos entender uma coisa. Se nós queremos caminhar e dizer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ah, irmão, nós abriríamos mão de tudo. Ficaríamos ligados no céu 24 horas. Para onde eu vou? Como eu vou para a direita, vou para a esquerda, eu volto, eu viro, eu vou para lá, eu vou para cá. Senhor, guia a minha vida. Tu és o dono da minha vida. Nós precisamos, aleluia, entender uma coisa. Precisamos obedecer, aleluia. É engraçado que minha conversão foi com 32 anos. 33. Ainda tenho uma foto. Fizeram 3 bolos para mim. Meu Deus do céu. E o cara, quando ele larga da droga, ele come mais do que uma draga, né? Uma pessoa que já não tinha expectativa de vida. Aí colocam uma Bíblia na tua frente e começam a ensinar. Eu não tinha a Bíblia aberta no Salmo 23, nem no 91, eu não era nem ateu, eu era um à toa. A minha vida era droga, era futebol, era noitada, a minha vida era assim. E aí, o que eu vou fazer? Sem família, assistente social ligava lá para casa e fazia fica esse endemoniado aí. Eu falava, Senhor, como que eu vou vencer? Perdi todos os meus documentos, como que eu vou vencer? Filho, eu sou contigo. E as repreensões que vinham dentro do centro de recuperação, não é, obedeça a palavra, não. O meu pastor era cabo do exército. E ele falava assim, olha, você não é homem para ir buscar droga. Seja homem agora para largar. Que lá entrava no coração. E eu obedeci o meu pastor. Quando Deus coloca pastores na nossa vida, irmão, é para ouvir. São enviados de Deus, irmãos, e a gente nem imagina. É mais fácil falar mal, lógico, né? Quem nunca falou mal do pastor Marcos, quem nunca falou mal do Ricardo? Mas lembre-se de uma coisa, antes de você falar alguma coisa, aleluia, eles estão orando por você. E Deus nos ensina através da vida deles. Eu acho 3 respostas de Deus para nós. O não, que aí o crente fica bicudo. Ele não pode ouvir o não. Mas também tem o sim. Dá para dar um glória? Mas o mais difícil, sabe qual que é? É espera. A palavra do Senhor diz que a esperança demorada enfraquece, adoece o coração. Aí Deus vai ver mesmo quem o ama. Quem ama a Deus
Ei, que pode estar caindo o céu, desabando. Ei, pode ter guerra, rumores de guerras. Ele está lá adorando ao nome do Senhor, porque uma hora, um momento, ninguém sabe qual, aleluia, Ele vai vir buscar a sua igreja, a igreja que ama, a igreja que busca, a igreja que adora, a igreja que obedece a sua palavra e a sua voz. E aí Deus chama diversas pessoas, Marco. O ladrão, o traficante, o bonzinho, Deus chama. E aí que nós vimos a diferença. Sabe qual que é? É que a graça dele nos alcançou. Se não fosse a graça, a misericórdia, entende? O amor de Deus até nos constrange. Mas ainda nós não aprendemos a amar a Ele como devemos. E aí nós vamos nos esforçando. Porque nós temos a certeza, maninho, que não foi você que escolheu a Deus. Não foi você, não fui eu. Não foste vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Pastor Marcos, Deus não erra nas suas escolhas. Os improváveis, tem provável aí? Eu sou um, tem mais, Fabrício, mais um levantou a mão, mais um. Nós somos os improváveis, dentro da família, na sociedade, até brinco. Eu voltei a Navegantes depois de um tempo. Vou falar aqui porque vocês vão rir. Quem promete não rir aí? A irmã já riu. Meu apelido era pudim de cachaça. Você prometeu que não ia rir. Aí, paulista, pudim de cachaça, como estava. Eu falei, peraí. Que foi, rapaz? Nós sempre brincamos. Peraí. Agora é Fernando e de Jesus. Mas como? Como? Tu és crente agora? Sou. E bem crente ainda. Mas como pode? Eu falei assim, não sei, vai falar com ele, aleluia. Porque foi ele que me escolheu. Você pode levantar sua mão. Fala, obrigado, Senhor. Foi o Senhor que me escolheu. Quem vem no glória aí? Quem vem no glória aí? Aleluia! E não tem mais dessa. Não foste vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Está lá no céu, irmão, aleluia. Ei, ninguém pode revogar aquilo que Deus assinou. Aquela assim, eu não sei o que lhe viu em mim. Vamos lá. Espera aí, vamos começar de novo? A Thalia sabe? É assim. Eu marquei aqui, tá? Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Pode melhorar. Se ele te escolheu, adore a ele. Falta algo em mim e eu jamais saberei, porque me escolheu.
tenho, Ele me deu. Adore, adore a Ele, adore, adore. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu quero aquele pudim de cachaça. Não, um homem que nunca leu a Bíblia, não tem estudo, nada, mas a graça me alcançou. Nessa noite a graça do Senhor está sobre esse lugar. Nessa noite se sinta abraçado, aleluia. Se sinta especial, você é especial para Deus. Vamos lá. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Pastor Marcos, as pessoas até desistem da caminhada e falam: Senhor, o Senhor não me ouve. Senhor, eu estou clamando há tempo. E Ele se espera. Espera. Nós estamos aqui em tantas pessoas e Deus não confunde uma voz. Hoje é fácil, tem IA que fala, né? IA, né? É IA. É inteligência artificial, assim, né? Hoje eles conseguem fazer vídeo com a voz da pessoa. Mas, irmão, o nosso Deus, o meu Deus, o nosso Deus, aleluia. Ei, Ele conhece sua voz, sabe por quê? Porque ela sai do fundo do coração. Não tem IA, não tem stand-up, não tem comediante que possa tentar imitar a tua voz. Quando você dobra o seu joelho, Ele já está olhando. Você está na prova, aleluia. Deus está falando, Ele vai lá falar comigo, ela vai lá falar comigo. Eu vou esperar. Quando você dobra o seu joelho, a lágrima cai. Não precisa falar nada, o anjo já recolheu, já trouxe aqui. Estou entrando com a vitória. Fala para a pessoa que está ao teu lado: ei, a tua voz é inconfundível. Pode dobrar o seu joelho e clamar. Aleluia, se tu precisar de alguma força, nós entramos em concordância, aleluia, e clamamos juntos, em concordância, e clamamos juntos, e o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, aleluia, Ele ouve a nossa voz. Ah, pastor, ora por mim. Para quê, irmão? A oração não está no poder de quem faz, de quem fala, está no poder daquele que faz. Aleluia. Aleluia. Ah, eu vou pedir para o pastor Marco, porque o pastor é homem de Deus. E você não é mulher de Deus, homem de Deus também não? A oração não está nas pessoas. A Bíblia diz que basta ser um justo. Deixa eu trocar de óculos, Tânia. Dá reflexo aqui. Mas ainda dá para enxergar, amém? O poder não está em mim, está nele. E Ele faz. Ele fez, Ele faz, Ele fará. Aleluia. Ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Ele te dá atenção. Sabe, um Deus que está disponível a todo tempo, a todo instante. Você até já ligou: pô, pastor Marcos, eu não sei, eu tenho que falar para ele pegar mais o celular, porque eu estou ligando há tempo para ele, não me atende. Clama a Deus, porque Ele te dá toda a atenção necessária em nome de Jesus. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu acho que você não entendeu. Quando você dobra os seus joelhos, Ele faz assim, ó. Fala, meu filho. Fala, minha filha. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Será que nós vamos nessa caminhada
de fé em fé, de glória em glória. E aí uma coisa que é normal acontecer, porque eu conheço poucos médicos. Não é, Ricardo? Quantos tem? 8 na família? 7? Irmão, o médico, ele aprende aquilo. E aí, ele te dá 3 meses de vida. E você faz como aqueles presidiários, né? Passa 1, passa 2. Será que você vai entristecer ou você vai clamar mais? Passa 3, passa 4, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, passou 1 mês, passou 2 meses, e o inimigo vem te visitar. Cadê o teu Deus? O salmista está dizendo: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus trabalha no 1%, aleluia. No último fôlego da minha vida, eu vou estar clamando a Ele, invocando, adorando, porque eu creio que é o mesmo Deus desde a antiguidade, e não se viu outro igual, um Deus que trabalha, aleluia, para aqueles que o amam. Se não está bom esse Deus trabalhando para ti, eu quero ler um versículo. Se você gostar, você dá glória a Deus. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Se você acha que é pouco Deus trabalhando para ti, aqui, Ricardo, tem a Trindade trabalhando por você. Mas como, pastor? Livraste da morte a minha alma. Jesus morreu no meu lugar. Está melhorando. Livraste a minha alma da morte. Jesus morreu por nós. Das lágrimas, os meus olhos, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E da queda, os meus pés, o Deus sustentador, aquele que te diz: não temas, eu estou contigo. Ei, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Deus sustentador. A Trindade trabalhando a nosso favor. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Não vou falar, Marco. A Bíblia nos diz que há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Aqueles dizendo: eu conheço aquele lá. Eu conheço aquele lá. Eu conheço. Andar na presença de Deus. Pastor Marcos esteve pregando aqui sobre Noé. E aqui estava o Lindomar. Eu falei assim: anota aí um pouquinho antes. Enoque. Quanto tempo Enoque andou com Deus, Marco? 365 anos. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Nós temos que andar 365 dias na presença do Senhor. Ele agradou tanto a Deus, que vieram num culto desse: ô Marco, cadê Enoque? O maninho falou assim: cadê o Enoque? Cadê? Não, Deus tomou para si, aleluia.
Deus tomou para si. Agradar a Deus, irmão, andar na presença do Senhor nos custa caro. Por que custa caro? Nós temos que deixar muitas coisas para trás. Primeiro, porque no céu não entra bagagem. Não entra as minhas vontades, porque a partir de agora eu faço a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Ei, no céu não entra o meu eu, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Meu Deus do céu. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Não é com o pastor Marcos, não. Não é com o Maninho, não. É comigo. Coloca ali, Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Você pode ler? Com que me apresentarei ao Senhor? Pode ser melhor. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele declarou: ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ei, você pensa que teu dízimo compra Deus? Uma coisa que eu aprendi você pode até arrancar a pessoa do mundo. Você pode até arrancar a pessoa do lamaçal do pecado. Mas se a pessoa, não se santificar, o mundo ainda está nele. A libertação tira o homem do pecado, mas a santificação arranca o pecado de dentro dele. Por isso que nós devemos caminhar, andar na presença do Senhor. Cada vez que a gente mais anda com Ele, mais se aproxima dEle, mais nós nos sentimos pecadores. Xarope nem chegou perto hoje. Bezetacil direto na veia ainda. Entende, irmãos? Vamos voltar. Ama o Senhor. Será que nós realmente temos amados a Deus a ponto de deixar tudo aquilo que nos agrada? Oh, aleluia. Vou terminar. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça. Se eu quero te adorar. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, Pai, por ter me arrancado do mundo. Obrigado, meu Deus, por ter feito isso. Obrigado, Senhor, por ter feito aquilo. Obrigado, Senhor. O meu sacrifício é esse, é te adorar, é te servir. Senhor, me ensina a te amar, Senhor. Eu quero chegar cada vez mais próximo de ti. Eu me sinto pecador, miserável. Entra no meu coração de uma maneira, Senhor, que não caiba mais nada dentro dele. Só a tua presença. Só a tua presença.
cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vamos dar uma voltadinha no tempo. 1998. Entrei por aquelas portas, não aqui, lá em Navegantes. Drogado, bêbado, ficava 15 dias sem tomar banho, todo maltrapilho. E eu passando pela rua João Sacavém, eu fazia mais ou menos umas 30 vezes. Subia e descia, 15 e 15, 30 vezes. Louco, bêbado. E numa dessas, eu parei em frente a uma igreja. Deus falou assim, é hoje, pode parar aqui. Não ia nem para frente nem para trás. E aí Deus usou uma irmãzinha, uma irmã. Ela e o marido dela na porta. Deus falou assim para ela, convida ele para entrar. Não, Senhor. Ele está todo bêbado, ele está drogado. Convida ele para entrar, eu tenho um projeto na vida dele. Não, Senhor, ele vai fazer uma bagunça aqui. Eu conheço bêbado. Convida ele para entrar. Eu tenho um plano na vida dele. E eu parado olhando para a cara dela e a cara dela olhando para mim. O senhor não quer entrar? Eu falei, quero. Não sei se eu pensei se era um boteco, estava tudo aceso lá dentro. Eu falei, vamos entrar. Será que não vai ter um mistério de Ramanai lá depois, né? A fome. E eu entrei. E aí, eu acho tão tremendo, irmãos, que os últimos lugares é para essas pessoas, né? Devia ser da frente, né? Eu me lembro um dia que eu estava pregando, Ricardo, lá no Imaruí, uma chuva que descia, tudo alagado, e nós, E aí cantaram tudo, eu fui pregar, Pai do Senhor, irmãos, amém, abra sua Bíblia, e fui pregando, de repente entrou um bêbado. A irmã ri, né? Entrou o bêbado, foi Jesus, uma alma para ti, Senhor. Oh, Senhor, salva ela. Ele chegou na frente do púlpito, se benzeu e foi embora. Acabou o culto, irmão. E eu entrei, e aí fiquei no meu cantinho. E aí tu não conhece bêbado, irmão. Estão batendo palma, ele bate palma. Aí você olha uma pessoa, a pessoa chora, tu começa a chorar também. Aí tu olha, outro está rindo, tu também ri. E aí chegou a irmã e falou assim, é a hora da palavra, senta aqui. Hora do quê? Da palavra. Eu falei, você pensei que já era hora de comer alguma coisa. E eu sentei. E aquela coisa inquieta. A Tânia disse que eu sou autista porque eu faço assim com as pernas. E eu falava e não entendia nada que aquele homem falava. Eu falei, Jesus, né? A gente fala, né? Senhor, o que eu vim fazer aqui? E foi indo, eu fui me acalmando, o Espírito Santo estava naquela igreja abençoada, eu fui me acalmando, de repente eu ouço uma voz, entrega a tua vida ao Senhor. Aí todo mundo se colocou de pé, eu também, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. E eu senti como se fosse uma mão me levando e dizendo, hoje eu mudo a história da tua vida. Irmão Cedenir, o pastor desceu, colocou a mão na minha cabeça, irmão. Aquele dia saiu demônio para tudo quanto é lado pela janela, de mão dada para não fazer bagunça, da droga, da bebida, do roubo, da mentira, de tudo que você acha que é de ruim, bateu em retirada, aleluia! Ei, e peraí para você dar agora, naquele momento eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero Te servir, eu quero Te amar, eu quero Te adorar, até o fim da minha vida! Estou aqui cumprindo os meus
meus votos que eu fiz com Ele, de estar pregando, de estar servindo, de estar ajudando. Isso é uma pequena parte de amar a Deus. Cumprirei os meus votos. Um dia você entrou depressivo, doente, quebrado, devendo palhota e região, aleluia. Deus te trouxe para cá, renovou a tua vida, libertou de todos os vícios, aleluia. Ei, nós temos que amar mais esse Deus. Cumprirei os meus votos na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós reconhecemos Deus no momento só no momento mais difícil. Eu te dou razão, irmão, sabe por quê? Porque não tem quem recorrer, pastor Marco. Os momentos difíceis que nós passamos, até nós nos desesperamos. O Deus que nos escolheu, Ele sabia que um dia você ia pensar em desistir, que você ia cair, que você ia pecar. Deus, eu já te conheci, irmão. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ele te conhece, irmão. O problema é que nós não conhecemos Ele. Mas na nossa caminhada, nós vamos tendo experiências, pastor Marcos, que nos faz conhecer mais e mais a Deus. E adorá-lo. Não só porque Ele é Deus, mas porque Ele também faz, irmão. Ele tem feito na minha vida, na vida da Tânia, tem feito na vida de muitos aqui, irmãos. Mas nós temos que reconhecer a gratidão. Tem um ditado ali que de ingrato o inferno está cheio. Não é porque nós recebemos um não que nós vamos desistir e deixar de adorar esse Deus. Imagine Jó, perdeu tudo, os seus filhos. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vai escrever o capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, vê as tuas maravilhas, o Criador dos céus e da terra, o que Ele fez na minha vida, olha o que Ele fez na tua vida. Ei, Jó! Teve o dobro do que ele tinha. Precisamos ser mais gratos. Vim aqui adorar a Ele, exaltar ao nome dEle, por mais que o dia foi difícil. Levantar as nossas mãos no santuário e glorificar ao nome do Senhor, o Deus excelso, o Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Nós somos criação, nós somos a coroa da criação. Se coloque de pé. Vai cantar também? Aleluia!
Entenda uma coisa. Se eu fosse sertanejo, eu ia cantar Daniel e Samuel. Você é especial. Irmão, não canto não, tá? Eu adoro, tá? A Thalia falou para mim, na próxima audição, vim fazer teste aqui. Ó, se eu vier aqui testar, irmão. Aleluia. Você é amado do Senhor. Vamos aprender a amar a Deus. Sobre tudo, sobre todos. Oh, aleluia. Não entendo por que me amou. Quem sabe canta. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. sinta-se abraçado, aleluia. Sou pequeno, Ele tão grande é. Tu és Deus. Eu sou falho e Ele é fiel. Me ensina, Senhor, a ser mais fiel a Ti. O que eu deveria era morrer, Mas Ele me prometeu o céu. Vamos lá. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Eu estou aqui, fala. E se eu não adorar, falta algo. Oh, aleluia, meu prazer é te Eu adorar. jamais saberei porque me escolheu. Mas numa coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Só solando. Vamos cantar mais. Mas eu quero fazer um convite para você. Talvez você não ame a Deus sobre todas as coisas. Mas eu quero te dizer que existe algo que chama-se misericórdia. Deus colocou o coração dele na tua miséria. Foi assim que Ele fez comigo. Mas nós temos que entender uma coisa. Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos a Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ei! Eu quero dizer que Deus não quer mais que você sofra. Deus não quer que você fique isolado, sozinho. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Faça como eu fiz em 1998. Dê um passo para a felicidade. Dê um passo e fala: Senhor, eu quero te servir. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Eu convido você que venha a esse lugar hoje. Não é porque você ouviu um pregador gritar, não, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um propósito para restaurar. A história sobre a tua vida já está escrita, aleluia. E aí você vai entender, aleluia, o que Ele tem para você. Sai do seu lugar, venha. Venha, entregue a sua vida a Cristo. Aleluia. Nós sabemos que não foi em vão a tua vida. Você talvez fraquejou. Aleluia. E se afastou do Senhor. Mas Ele ainda está de braços abertos. Aleluia. Para fazer aquilo que Ele mais ama. É te amar. Aleluia. De uma maneira que ninguém pode fazer isso. Eu só quero
Coloque a sua mão no seu coração. Querido Deus e Pai, Tu és um Deus santo, poderoso. Senhor, minha oração é de gratidão. Senhor, me ensina, Senhor, a Te amar mais, a buscar mais a Sua face, Senhor. Eu quero ser íntimo. Por isso que nós não chamamos muitas vezes o Senhor de Deus, chamamos de Pai. Porque um pai sabe muito bem o que dar a um filho. Meu Deus, que nós possamos estar na Tua presença, Senhor, verdadeiramente Te adorando, verdadeiramente Te servindo. Porque, Senhor, Tu és o Deus que faz. Já fez muito em nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor, por isso. E eu sei que em toda hora, a todo instante o Senhor está fazendo, pois a Tua palavra diz que não dorme o guarda de Israel. Tu não dorme. Ah, Senhor, o Senhor está todo instante nos guardando. É, sim, o Senhor faz. Nós Te agradecemos em nome de Jesus.